Há 120 anos, a 5 de outubro de 1897, terminava a Guerra de Canudos, né? Às 4 da tarde daquele dia, o Arraial foi tomado pela 4ª Expedição por cerca de 5.000 soldados, liderados pelo general Arthur Oscar, comandante da 4ª Expedição. E no dia seguinte, no dia 6, logo pela manhã, é achado o corpo, ou suposto corpo, eu presumo que seja o suposto corpo, de Antônio Conselheiro, e às 11 horas daquele mesmo dia é incendiado o Arraial. Isso acabou imortalizado em inúmeras reportagens publicadas na época. Foi a primeira guerra a ter correspondentes de guerra na imprensa brasileira. Mais de 12 jornalistas foram para acompanhar a guerra, os conflitos da Guerra de Canudos, mas o mais célebre correspondente foi Euclides Acunha, aqui do jornal Estado de São Paulo, que acompanhou como adido militar, e não como jornalista, como adido militar do Marechal Bittencourt, que era o ministro do Exército, na época chamado de ministro da Guerra, né? Acompanhou o ministro como adido militar até Monte Santo, né? E onde ficou o ministro Bittencourt, Carlos Machado Bittencourt, e o Euclides acaba se dirigindo até Canudos, aonde escreveu algumas, nós todas, das reportagens que deram origem a um livro, publicado muito tempo depois, quase 50 anos depois, chamado Diário Uma Expedição, mas que são as reportagens que ele escreveu e publicou no jornal Estado de São Paulo, entre março de 1897, quando ele escreveu, antes de ir para lá, o Nossa Vendéia 1, depois Nossa Vendéia 2, até a última, quando chega o batalhão aqui, o batalhão de São Paulo, que ele escreve sobre o assunto. E além disso, tem alguns telegramas que foram publicados nesse espaço de tempo entre março e final de outubro de 1897 e tal. Isso acabou depois, muito tempo depois, sendo publicado em livro, com prefácio até do Gilberto Freire, na coleção Documentos do Brasil, em 1939, mas a guerra terminou em 1897, em dezembro de 1922, dia 2 para ser preciso, 2 de dezembro de 1902, é publicado Os Sertões, que tem como base inicial as reportagens que ele publicou, né, que fazem parte do que eu chamei, do que é conhecido como Diário Uma Expedição, e da sua caderneta, muito importante, que nunca foi devidamente publicada, chamada Caderneta de Campo, e muita coisa que ele pesquisou durante 3 anos e meio, quando morou em São José do Rio Pardo, e lá escreveu Os Sertões e tal, né? Lá concluiu o livro, enviou para o Rio de Janeiro, aí tem uma longa história até essa publicação. Mas o que interessa, para concluir, é que essa guerra mostra o significado do Estado republicano brasileiro, reacionário, antidemocrático, antinegro, antipopular. A República foi um golpe de Estado feito numa sexta-feira, pela manhã, no dia 15 de novembro de 1889. Sempre teve um significado conservador. Por exemplo, um dos primeiros atos do governo provisório foram expulsar os negros e mulatos do serviço diplomático. É bom lembrar que a elite política brasileira e intelectual de então era negra e mulata. Você não encontra um grande escritor branco do Brasil até durante todo o século XIX. Todos são negros e mulatos, né? Se você for lembrar em Gonçalves Dias, passa por Machado de Assis, isso entre outros tal. E a elite política, se você olhar o Senado do Império, deputados, né? Ao contrário do que reza a lenda de alguns preguiçosos em estudar a história, você tem essa presença de negros mulatos. A República vai branquear o Brasil à força, né? E o significado dela em relação à Guerra de Canudos é muito duro, porque é uma comunidade fundada provavelmente em junho de 1893, ali próximo ao dia 13, daí que Santo Antônio era o padroeiro da comunidade, por um beato, que não é um beato, é bom lembrar, não é um padre, não é alguém da hierarquia da igreja, nada disso, por Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, né, que já percorria como um verdadeiro pedagogo ambulante o sertão durante décadas, até se instalar, ele é cearense de Quixeramobim, até se instalar ali em Canudos, tal, no nordeste da Bahia. Essa comunidade cresceu rapidamente, virou assunto na Bahia de política regional, tanto que em 1895, 3 anos depois, foi enviada uma missão de frades capuchinhos para desarticular a comunidade, é o que acabou fracassando, né? Esse assunto fica muito forte no ano seguinte, até o envio da primeira expedição, que nem chegou a Canudos, foi derrotada, e depois a segunda expedição, aí já uma organização federal que é derrotada também, a terceira, em março de 1897, feito pelo coronel Moreira César, que se consagrou pela barbárie, pela violência, como ele reprimiu a Revolução Federalista, né, com degolamentos em massa e tal, é enviado e derrotado, né, e aí é organizada a maior expedição até hoje no território nacional contra
a comunidade fundada por Antônio Conselheiro Tauá. A quarta expedição, que teve a presença comandado pelo general Arthur Oscar, com 2 colunas, uma saindo de Salvador, outra de Aracaju, com a ida, depois em agosto, no final de agosto, do ministro da Guerra, Marechal Bittencourt. Foi um grande massacre e tal, né? O que mostra que o Estado brasileiro, assim, ele não consegue conviver com a diferença. Ele tem ainda hoje uma república de poucos, uma república oligárquica, uma república que não é uma república.